Eles são de famílias rivais, mas se apaixonam perdidamente um pelo outro. Ele é rico, ela é pobre. Eles se odeiam no início, mas no final eles também se apaixonam perdidamente um pelo outro. O que essas duas histórias têm em comum? Ambas se encaixam em um tropo literário, ou como ficou bem conhecido na internet, uma trope literária, que também é uma outra forma de dizer. Romeu e Julieta e Orgulho e Preconceito são duas histórias bem diferentes, mas que são ligadas de certa forma, que têm essas semelhanças, que hoje em dia muito provavelmente seriam usadas como ferramenta de marketing se esses livros já não fossem extremamente conhecidos. Mas até onde saber os tropos que acontecem num livro é algo bom? Até que ponto isso satura ou já saturou leitores e escritores, principalmente, que têm que usar isso obrigatoriamente como uma ferramenta de marketing principal? E até que ponto isso estraga a nossa experiência de leitura? Essa é uma discussão que rola bastante, principalmente no Threads e no Twitter. De vez em quando o pessoal aparece com algumas críticas relevantes com essa questão da forma que nós temos encontrado de fazer marketing dos livros hoje em dia. Quando a gente entra em redes sociais, principalmente no Instagram ou no TikTok, encontramos esses vídeos curtos que têm como ferramenta principal a listagem dos tropes que acontecem na história. Mas ao contrário do que a gente pode pensar, esse não é um fenômeno tão novo assim. Bom, primeiro vamos para a definição. O que é um tropo ou uma trope literária? Segundo a nossa querida amiga Wikipédia, que ficou aí um pouquinho esquecida depois do advento do ChatGPT, mas eu quis recuperar aí os dias de glória dela. A partir de sua definição como figura de linguagem para transmitir um conceito ao leitor, o termo tropo também é utilizado para descrever os conceitos recorrentes utilizados em narrativas fictícias, também designadas como clichês quando se repetem ao ponto de se tornarem previsíveis. Ou seja, os tropos nada mais são do que padrões que ocorrem dentro da literatura ou dentro das histórias no geral, porque se a gente pega histórias hollywoodianas, filmes, séries, histórias que também tem os seus tropos, a gente encontra, né, esses tropos, esses padrões que se repetem dentro delas. E é inegável que isso sempre existiu. Quando falamos sobre estrutura narrativa, por exemplo, nós vemos muita repetição, claro, com nuances diferentes e com histórias diferentes sendo contadas, né, com detalhes que vão variar de uma história para outra, mas vemos ainda assim muita repetição de elementos da estrutura de 3 atos, de elementos da jornada do herói, e não há nada de errado com reconhecermos esses padrões e com aplicarmos esses padrões em nossas histórias. E, na verdade, se como escritores nós tentarmos contornar isso e fazer as histórias não terem nenhum padrão, grande chance de que a gente vai passar um tempão tendo uma dor de cabeça gigantesca para conseguir alcançar algo que não vai ser possível, porque por mais que a gente não reconheça os tropos que a gente inseriu naquela história que a gente está escrevendo, nós vamos encontrar, alguém vai encontrar uma repetição, um padrão, vai existir alguma coisa que já foi contada daquela forma, ou não daquela forma exatamente, mas um padrão que se repete. Eu vou até dar um exemplo do Brandon Sanderson daqui a pouco, e como isso aconteceu com ele. Isso quer dizer que nós temos que criar as nossas histórias para que elas caibam no máximo de tropes mercadológicas possíveis, que a gente tenha que inserir várias tropes para que a nossa história seja vendida, seja vendável, que nós consigamos alcançar leitores? Não, claro que não. Na verdade, eu acho que é até um tiro no pé tentar colocar várias coisas só porque elas estão na moda, só porque elas estão em alta, numa história em que elas possivelmente não funcionariam tão bem. Mas por mais que nós façamos o maior esforço possível para criar algo que seja o mais artístico possível, que venha mais do coração possível, que a gente ache que funciona, né? Não que as tropes de mercado não tenham sua forma artística, né? A gente só tá falando de uma ferramenta de marketing para vender, mas não quer dizer que a história em si não tenha características artísticas. Por mais que nós tentemos fugir disso, a gente ainda vai cair em alguma trope. Eu falei do exemplo do Brandon Sanderson. Em uma aula dele sobre estruturas narrativas, ele estava contando como ele criou o sistema de magia de Mistborn e como ele passou tempo nisso e como isso foi algo super original na cabeça dele e que quando ele terminou de criar aquilo, ele falou: nossa, eu tenho um sistema de magia mais original
original que eu já vi. E quando ele enviou essa história para os leitores, quando os primeiros leitores beta dele leram isso, eles chegaram a uma conclusão que foi deveras engraçada para ele, porque viraram para ele e falaram: poxa, isso aqui é o Magneto. E não foi de uma forma ruim, sabe? Foi só um reconhecimento de um padrão que já existia em outras histórias anteriores e que as pessoas olharam e falaram: cara, isso aqui parece o Magneto, porque envolve metal, envolve essa coisa de imã e tal. Entre as tropes mais utilizadas hoje em dia estão as de romance, né? Então a gente tem Enemies to Lovers, inimigos para amantes, Grumpy and Sunshine, que é quando a gente tem um personagem que é muito irritante ou irritável, ele é muito mal-humorado, e a gente tem uma outra personagem ou um outro personagem que é totalmente oposto, que é um raio de sol, que é uma pessoa super feliz com a vida e tal. Amigos para amantes, e assim, a lista vai infinitamente. Fora do nicho de romance, ou mesmo da subtrama de romance, a gente encontra também outras tropes, como personagens de moral cinzenta, família encontrada, enfim, tem muitas. A gente tem até as mini-tropes, né, que são os acontecimentos que vão ter naquele livro, né, como se fosse uma mini-cena de que a gente tem a certeza que aquele livro vai ter faca no pescoço, que só vai ter uma cama e os dois vão ter que dividir aquela cama, que ele se apaixona primeiro, que ele diz quem fez isso com você, etc, 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 que são todos acontecimentos menores que o escritor também costuma indicar muitas vezes que vão estar dentro do livro. Certos eventos são mesmo mais comumente encontrados em determinados gêneros literários, e até mesmo falar o gênero em si não deixa de ser uma forma de classificá-lo e nichar o público. Quem lembra da época das distopias vai lembrar que muitos livros foram lançados com a promessa de ser novos Jogos Vorazes, né? O mercado fazia isso com esse gênero, resumia o livro em algo que já era famoso, que já era conhecido, em um padrão que as pessoas podiam olhar e se identificar, talvez, e tal. E eu concordo muito que há um certo conforto em histórias familiares, em saber que vamos encontrar aventura numa fantasia, romance num YA, coisas bizarras acontecendo num livro de terror, e investigação num livro de suspense. Tem coisas que quase que são intrínsecas ao gênero a que elas pertencem. É muito legal para uma pessoa que é apaixonada por contos de fadas, por exemplo, saber que ela vai ler um livro que foi inspirado nisso, ou que tem uma certa vibe, passa essa sensação de contos de fadas. Eu era a maior fã de Once Upon a Time da vida, e, gente, eu juro, até hoje as releituras me pegam muito. Tanto é que eu escrevi uma, que é Primavera de Cinzas, que é uma releitura de A Bela e a Fera, mas que onde eu também inseri outras características de outros contos de fadas. O livro está disponível no Kindle Unlimited, inclusive. E a questão é, depois de muito pensar e de muito refletir, eu não acho que haja nada de errado com encontrar e querer esse conforto especificamente. Mas talvez haja, em contraponto, uma perda que dói um pouco e que gera um certo desconforto, um certo incômodo, quando temos tantas descrições de trope que parece que já conhecemos tudo da história, menos a parte que importa, que é a parte da individualidade dela e a parte pela qual a gente realmente lê. Então, é muito comum você encontrar, hoje em dia, o marketing dos livros sendo feito majoritariamente nessa linha. Há o argumento também de que essas tropes, elas funcionam muito mais nas fanfics. E eu acho que eu concordo. Porque como você já conhece os personagens, né, sobre quem você vai ler, é muito mais fácil, só com essas informações, já se conectar com eles e ler aquela história, porque você já sabe sobre o que você vai ler, sobre quem você vai ler, você já conhece a individualidade daqueles personagens, de certa parte da história deles, e é isso que conquista você para ler. Esses personagens já estão construídos no imaginário e você tem por que se importar com eles. Eu gosto muito desse argumento particularmente porque eu acho sim que essa individualidade, esse conhecer da história, que faz a história acontecer, que faz a história funcionar, que faz a mágica acontecer. Porque sem ela, a história é só a estrutura. A história vira só os padrões, que a gente já sabe que existem em histórias. Então por que a gente vai querer se importar com esses padrões e com esses acontecimentos isolados? Eu acho que esse é um dos motivos muito grandes do porquê tantos leitores têm se incomodado. Bom, pelo menos eu tenho visto, eu faço parte, eu vi bastante gente comentando, fiz um post lá no Threads perguntando pro pessoal também, e vi que não era só eu, que também tenho me incomodado bastante com tentar ser fisgada para uma leitura só a partir de uma lista de coisas que acontecem nela. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo quem gosta, quem pega os livros para ler por conta desses padrões, desses acontecimentos isolados que são listados ali, porque eles podem lembrar
uma história muito querida, algo que já lemos e que foi muito bem escrito, um padrão que reconhecemos que já gostamos muito em outros livros, como mesmo o gênero de fantasia com releitura de contos de fadas, ou livros que têm personagens que começam se odiando e depois se amam. Mas por outro lado, eu sinto que mesmo as capas e os títulos dos livros, ainda que nos passem muito sobre a história que nós vamos ler, mantém ainda um pouco mais dessa mágica, dessa magia, essa vibe, sabe? Que somente a estrutura, somente saber a estrutura, muitas vezes não consegue sustentar. E é por isso que o incômodo vem, eu acho, sabe? Por mais que muita gente ainda leia por tropos. Sinopses, apesar de terem os tropos incutidos nelas, costumam contar esses padrões de uma forma mais envolvente. Elas nos contam um pouco sobre como, onde, quando, quem, um pouquinho do conflito e dos porquês, né, pra gente se importar com aquela história, pra gente se importar com aquele livro. Um pouquinho da premissa mesmo, né, sobre o que é a história que a gente vai entrar e conhecer, e não só os padrões de acontecimento que acontecem nela. E pra mim o que me incomoda mais como escritora, não sei vocês, e pra mim o que me incomoda mais, agora falando como escritora mesmo, por mais que isso também não seja mais tão atrativo pra mim como leitora, como escritora eu acho que pega ainda mais fundo, porque a gente passa tanto tempo escrevendo aquele livro, com tanto carinho, com tanto trabalho, suor, dedicação, algo assim que só a gente sabe, e só a gente pode saber mesmo, né, que a gente coloca dentro daquela história. E aí quando o momento de fazer marketing chega, precisamos relatar a estrutura e muitas vezes partes dela que nós sabemos que seria mais legal, seria mais envolvente, seria mais foda se o leitor ele lesse por si mesmo. Se ele chegasse até ali como uma surpresa, como algo que você está descobrindo. Mas não, a gente tem que usar o máximo de características possíveis para captar a atenção do leitor em segundos, porque se a gente não fizer isso, é capaz de perder esse leitor. E eu particularmente acho que é um grande peso para ser colocado em cima dos nossos ombros. Convencer a pessoa a ler só pelos padrões que eu tô colocando ali. Claro que não é só por isso, né? Sempre tem capa, sempre tem a sinopse que a pessoa pode ler depois. Mas e aí, para você convencer a pessoa a ler a sinopse, né? Para você chegar nisso daí. Enfim, tem outras formas de divulgação também. O YouTube, o pessoal costuma fazer as resenhas, eles continuam com o trabalho de resenha literária. Tem como você puxar um gancho sem fazer isso. Então, aqui eu não tô querendo criticar, nem falar mal de quem faz marketing com tropes. Eu faço marketing com tropes, eu faço marketing das mais inúmeras formas que eu consigo fazer para alcançar o maior público possível para o meu livro. E eu não acho que a gente tem que criticar a ferramenta, não, tá? É só uma discussão bem saudável sobre o que são as tropes, né? Qual que é o limite, se já saturou, se já não saturou, o que a gente poderia fazer sobre isso, como a gente poderia, né, falar sobre isso, porque, querendo ou não, eu não sei se elas são as geradoras do problema, mas muitos problemas têm vindo à tona com essa questão, né? Um dos pontos negativos é que eu sinto que muitos leitores esperam algo muito específico de uma trope específica que não pode ser alterada de jeito nenhum e que, se for feita de uma mínima forma, desviando daquilo que ele tinha imaginado, já gera uma grande decepção na leitura. Já sai da medida perfeita daquela caixa perfeita que o leitor imaginou em que aquele livro estaria. E eu muitas vezes vejo isso gerando uma certa frustração em alguns leitores, de que uma história é diferente da outra em alguns mínimos detalhes, em algumas mínimas linhas, e isso já não agrada, sabe? Ou uma trope ela é levemente diferente do que ela costuma ser, mas ela foi usada para ser divulgada, e aí o livro ele já perde todas as suas outras qualidades, ele só vira aquilo, uma trope que foi mal divulgada. De novo, eu não tô falando que isso é culpa das tropes, da divulgação por tropes. Eu não sei, eu não posso dizer se isso é a grande causa disso, eu acho que não. Mas a gente tem que reconhecer que é um problema, né? Um certo problema. E não sei que tamanho também que é esse problema, né? Já ouvi relatos de leitores também falando que não leem um livro se ele for em terceira pessoa, ou se não tiver uma lista de tropes, né, com uma checklist completa daquilo que ele gosta de ler, que já entra no que eu tinha falado antes também. Só que esse da terceira pessoa me deixa mais surpresa ainda, porque você tira de si mesmo a possibilidade de conhecer histórias novas, de formas que você nunca leu antes. E, gente, quem não gosta? Que leitor não gosta? Eu tô perguntando sinceramente, se você não gosta, você pode falar aqui nos comentários. De conhecer algo novo, de se surpreender com uma leitura. Para mim, essa é uma das grandes questões de se ler um livro, é uma das grandes experiências de se ler um livro, que é tão válida quanto você já leu um livro sabendo que vai acontecer, ou grande parte das coisas que vão acontecer, que é um livro clichê, que é um livro com muitas tropes que você gosta, tudo bem.
Mas por que se fechar nisso aqui se você pode ter as duas coisas? Né? É sobre se abrir mais para outras coisas também, eu acho, né? Eu os meus achismos aqui. Não posso deixar de dizer, de finalizar dizendo aquilo que eu sempre digo. O problema não está individualmente nas pessoas, né? A gente sabe que o TikTok e o Instagram, eles são lugares em que a atenção das pessoas é muito concorrida. E é concorrida porque o tempo da vida do trabalhador brasileiro tem se tornado cada vez mais raro. O cuidado e a paciência que antes podíamos ter para olhar com mais carinho, com mais atenção para as coisas, hoje já não existe mais, gente, porque a gente não tem mais esse tempo, a gente não tem mais essa cabeça, esse descanso de cabeça para poder pensar em ler várias sinopses de livros, de parar um tempo do dia para ler várias sinopses de livros. E isso não é só para os livros, é para várias outras coisas que a gente tem tempo de ler, né? Quem era adolescente e já era adolescente leitor vai entender, vai se identificar com o que eu estou falando aqui, eu acho, porque quando a gente tinha menos idade, menos coisa para fazer, menos trabalho, quando a gente tinha esse privilégio, né? Quem de nós tínhamos esse privilégio de poder estudar e ler os nossos livrinhos? Hoje em dia, que estamos trabalhando, que estamos aí sendo sujeitos ativos do capitalismo, é muito difícil porque você sente falta desse tempo de qualidade. Quando eu digo tempo de qualidade, é um tempo que você está descansado, é um tempo que você consegue prestar atenção, que você consegue dedicar aquilo ali sem ficar pensando em outra coisa. E isso, para muitos de nós, já virou uma coisa assim, quase que um sonho. E isso não é só um detalhe, sabe? Eu penso muito nisso quando eu penso em conforto, em achar um livro que no final do dia você vai ler já sabendo o que vai acontecer, porque você quer achar ali um conforto, você quer ali uma trope que você sabe que você vai provavelmente gostar, se o livro foi bem escrito, se a trope foi bem trabalhada. Porque quando a vida fica cada vez mais difícil e mais imprevisível, ter esse conforto é uma das únicas coisas que nos salva às vezes. Por isso eu friso de novo que por mais que eu tô fazendo esse debate aqui, porque eu gosto muito de debater questões literárias, não é um problema individual, né? Não é quiçá seja um problema, né? Falar sobre as tropas e tudo mais. Eu falo mais dessa questão da gente realmente não ter mais essa atenção pra parar, tal, enfim, acho que deu pra entender. Eu me justifico demais às vezes. Resumindo, é um problema sistêmico do capitalismo, né? É fruto de um problema sistêmico do capitalismo, não dá pra negar isso. E eu quero terminar o vídeo de novo falando, porque virou já algo recorrente nesse canal, que a única forma de mudar isso é se organizar e é lutar pra que isso mude, né? E é isso. Eu sou a Lari, sou escritora, autora de fantasia, autora de Primavera de Cinzas, inclusive, se quiser apoiar meu trabalho, o link vai estar aqui embaixo na descrição para você ler no Kindle Unlimited. E se quiser apoiar meu trabalho de outra forma, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, deixa o gostei, comenta alguma coisa, por favor, pra gente continuar essa conversa, para ela não parar aqui no final desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!